Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Técnicas de contra-ataque. Como diz o texto aqui, é a principal arma do taekwondista. Então, como eu disse lá no início, quando falamos aqui das fundamentações, da parte técnica, biomecânica, enfim. No taekwondo, dificilmente um taekwondista bloqueia um chute, como é comum, por exemplo, no Muay Thai, no Karatê. Então você bloqueia o chute, por exemplo, eu mostrei lá, falei da defesa com a canela, de bloqueio com a canela. No Muay Thai é bem comum, bloqueia-se o chute, ou seja, absorve todo aquele chute para daí contra-atacar. No Karatê, mais ou menos parecido. No Taekwondo existe, como nós já vimos, a defesa por bloqueio, porém, seja bloqueio com as mãos, com os braços, enfim. Porém, é mais comum no Taekwondo o atleta contra-atacar imediatamente em que ele é atacado. Ou seja, ele aproveita aquele deslocamento do corpo do adversário, né, muitas vezes avançando para chutar, para contra-atacar. Mais usado como contra-ataque são os chutes giratórios, mas qualquer chute pode ser utilizado como contra-ataque, desde que haja oportunidade para se fazê-lo. Mas e deve ser, por isso que ele é um fundamento no Taekwondo, uma das armas mais utilizadas para se vencer uma luta. O contragolpe leva sempre a vantagem, pois atacar o atleta se expõe. Então, isso é muito comum como estratégia, como tática, é indicado em que você indique-se para o atleta que ele ataque, faça o primeiro ponto, depois passe a jogar no contra-ataque, porque o outro vai ter que se expor para tentar virar a luta. Essas técnicas devem ser bem treinadas para que se possa perceber a intenção do atacante ou para induzi-lo a executar um movimento que o coloque numa posição de contragolpe. Então, trabalha-se muito as técnicas de contra-ataque. É trabalhado realmente exaustivamente. Não só as de ataque, como as de contra-ataque, porque é uma das, como diz o próprio texto, uma das principais armas do taekwondista. Temos 3 tipos de contra-ataque. Ou ele é um contra-ataque de antecipação, ou ele é simultâneo, ou ele é de finalização. Antecipação. Executa-se o contra-ataque assim que se percebe a movimentação do oponente. E assim que se percebe a movimentação, também quer dizer, às vezes, uma troca de base. Às vezes o adversário do teu atleta trocou de base, estava com a perna direita à frente, ele deu um saltito, botou a perna esquerda, já se contra-ataca. Por quê? Evita-se que ele inicie o ataque. Então você antecipa a ação dele. Você tenta perceber o que ele vai fazer depois de se movimentar. Ou se ele movimenta para o lado para ganhar mais ângulo. Enfim, não importa. Ele se mexeu, contra-ataca. Claro que tudo isso, como foi visto anteriormente, é treinado para que a pessoa não simplesmente fica gastando energia dando contra-ataques no vazio. Não é? Mas então a primeira forma de contra-ataque é o contra-ataque por antecipação. A segunda é o contra-ataque simultâneo. Esse é o mais comum, gente. Esse é o contra-ataque mais comum do taekwondo. Ou seja, ele é feito juntamente quando ao golpe do atacante. O adversário ataca, contra-ataque-se junto. É o mais comum. É o mais comum deles. É o mais comum das 3 formas de contra-ataque de acontecer, é o contra-ataque simultâneo. E o contra-ataque por finalização, a ideia desse contra-ataque é o adversário chuta, você faz uma esquiva, ou seja, ao se fazer essa esquiva, o adversário vai usar o chute na sua plenitude, em toda a sua extensão, e aí você inicia o contra-ataque. Então esse tipo de contra-ataque ele é bem comum quando você não está numa base muito boa, ou você está preocupado se você está muito perto da área da área de combate, ou seja, se você sair você vai tomar uma falta. Então às vezes você acaba não ficando numa base muito boa, então o adversário chuta, você esquiva e deixa ele concluir o chute. Ou seja, o chute, aí você contra-ataca. Né? Também usado, os 3 são extremamente usados, porém o simultâneo é o mais usado, né, como contra-ataque. E mais uma vez repito, o contra-ataque é uma das armas mais poderosas, mais importantes do taekwondista. Então quando vocês de repente forem promover como personal
de um atleta de lutas, de um atleta, nesse caso do taekwondo, também deve, dentro do seu treinamento, ali quem sabe buscar ajudá-lo a fazer um pouco mais das técnicas de contra-ataque. Isso vai ajudar pensando, né, em fortalecendo situações, principalmente dos membros inferiores, em que ele possa utilizar isso da maneira mais eficiente, porque ele vai precisar ter essa condição melhorada, que é a velocidade de reação. Ele vai precisar melhorar essa velocidade de reação para contra-atacar, porque o contra-ataque é um dos fundamentos do taekwondo. Então, ao se prescrever exercício, não se deve esquecer do treinamento da velocidade de reação, que não cabe só o técnico dele da luta, mas também o preparador físico pode ajudar desta forma, nesse caso vocês. Ok? E aqui o Punse que nós já vimos, né, só para complementar, o Punse então são aqueles movimentos contra adversários imaginários, e que a ideia do Punse, que é um fundamento, seria o 8º fundamento, mas é uma das 3 formas de se praticar o taekwondo, não é? Que nós temos então a luta propriamente, temos os quebramentos e temos esses Punse, que é uma luta contra adversários imaginários dentro de uma determinada direcionamento das técnicas e de um determinado grupo de técnicas. A ideia dele é promover o equilíbrio, a respiração, tem a mudança de direção, força, velocidade. É quase como um Tai Chi Chuan, né? Tai Chi Chuan. Então é muito bacana. Eu particularmente gosto muito dos Punse. Eles ajudam a corrigir muito as posturas e a execução dos golpes. Hoje em dia o Punse faz parte temos competições mundiais, e entrar no quadro de esportes olímpicos também como uma modalidade dentro do taekwondo, porque é muito bonito de se ver. Ele pode ser feito sozinho, em dupla, em grupos, não é? Então ele é muito bonito e ajuda muito, trabalha muito. Quem já teve oportunidade de fazer o Punse, seja do taekwondo, as fórmulas do taekwondo, o kata do karatê, o nage no kata do judô, os ryon do hapkido, esses movimentos pré-determinados assim, exigem bastante de quem faz. Então não é simplesmente um lançar de braço e de perna, não, você tem que fazer com toda a energia, como se estivesse executando aquele golpe em alguém, não é? E você tem que memorizar a sequência, porque existe uma sequência de golpes e uma sequência de movimentações e direções. Então ele tem um trabalho cognitivo e um trabalho de coordenação fantástico. Então algo que tem que ser praticado sempre também, até porque isso é uma das formas de manter viva a condição tradicional, não é? Tradicionalista do taekwondo marcial. Ok? Então já vimos isso aqui. Eu falei anteriormente, mas o Punse no taekwondo é feito desde a faixinha branca até os mais altos graus de faixa preta. Então todo mundo tem que fazer os Punse. Então vamos lá, desenvolve a concentração, aumento da força, resistência muscular, controle da respiração, possibilidade de treinar sozinho, né? No atual momento isso é fundamental. Tem como fazer taekwondo sozinho? Tem, faz Punse, faz bastante, né? Busca informações e assim melhora a mecânica dos golpes fazendo Punse. Ok? Então aqui para finalizar, então hoje em dia para as competições de Punse existe um Dubo diferenciado, né? Eu particularmente acho muito bonito este aqui, né? Mas esse dourado também é bem bonito. Então existe esse Dubo especial para Punse. Aqui é o Dubo normal que a gente usa para lutar, e aqui geralmente em treinamento. E aqui ele é feito em trios, mas pode ser feito sozinho ou em grupo. Aqui usando o dourado, tá certo? E aqui um dos Punses é o 5º Punse, é o Punse Tegu Kyojan, não é? Particularmente acho um dos mais bacanas do taekwondo, que podem ver, é uma sequência de movimentos pré-determinada. Então ele inicia aqui, não é? Ele inicia aqui, depois ele vai virar para o outro lado e vai fazer tudo que ele fizer de um lado, ele vai fazer do outro. E é onde vocês têm aqui uma quantidade bem variada de golpes, entre batidas, defesas, chutes, batidas com o cotovelo, defesas com o lateral da mão, chute lateral, chute frontal, não é? Defesa alta, ou seja, é bem variado o número de técnicas utilizadas nessa sequência de movimentos. Então aí nós tivemos então os fundamentos do taekwondo.